Bom, hoje de manhã tivemos a notícia aqui no Rio de Janeiro que o governador Wilson Witzel foi afastado pelo STJ por 180 dias a pedido do Ministério Público, da Polícia Federal, que na verdade pediram a prisão do governador Witzel, mas o ministro Benedito achou que era suficiente afastar, então afastou, mas houve 17 mandados de prisão, enfim, o barata voa aqui no Rio é muito forte. Não era de todo inesperado que o governador fosse afastado. Na verdade, já havia um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Esse processo foi suspenso pelo ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Decisão bastante controversa e esquisita, porque o processo era um processo absolutamente regular, uma interferência de um poder sobre outro poder soberano, sem nenhum motivo particular. Então, uma decisão um pouco girafa, né? Uma decisão esquisita do Toffoli, que havia suspendido isso. Mas, enfim, a gente sabia que a investigação sobre o Witzel estava acontecendo desde a Operação Placebo, que foi a primeira operação que teve busca e apreensão sobre secretários e auxiliares do Witzel, etc. E tal. Naquela época, quem prestou atenção e viu o que estava acontecendo percebeu que a situação do governador era uma situação muito precária, né? Havia indícios, evidências, para não dizer provas muito convincentes, de que ele estaria envolvido num esquema de desvio de verba, de recurso público na área da saúde. Particularmente em relação aos contratos celebrados pela mulher do Witzel, Helena Witzel, e é um modelo muito parecido com o que já vinha acontecendo antes, desde o Sérgio Cabral, né? A gente se lembra que o Sérgio Cabral fez um esquema de corrupção muito grande na saúde, que levou à cadeia o secretário Sérgio Cortes mais de uma vez, foi preso, solto, e o modelo passava pelo escritório de advocacia da mulher do Sérgio Cabral, Adriana Selmo. Enfim, esse era o modelo da corrupção adotado no governo Sérgio Cabral, e depois no governo Pezão esse modelo permaneceu. É uma coisa ao mesmo tempo que é surpreendente, né? Mas que o Witzel tenha feito o mesmo modelo, mas de uma maneira bastante mais grosseira, porque o escritório da mulher do Witzel é um escritório muito menor, com muito menos contratos, e havia, se eu não me engano, a mulher do Witzel nunca tinha advogada, assim, que claramente não era uma advogada que exercesse a profissão, era, claro, bacharel em direito, tinha feito o exame da ordem, mas não era uma advogada atuante. E na época o que ficou claro era que os contratos do escritório dela eram todos ligados a essa área da saúde no governo. E, enfim, tem um desvio aí da ordem de R$ 500 mil, pelo menos é o que apareceu até agora, que a gente está vendo. É muito surpreendente que o Witzel tenha feito isso, especialmente tenha feito isso dessa maneira, quer dizer, mantido o mesmo modelo que já há tantos anos e que levou tanta gente à cadeia, né? Presidentes da Assembleia foram para a cadeia, deputados foram para a cadeia. Então, você replicar esse mesmo esquema em plena Lava Jato, que já levou tanta gente para a cadeia, é uma coisa um pouco assombrosa, né? Como é que alguém da idade do governador Witzel, um homem que é um juiz federal, foi juiz federal, vai ser tão ingênuo, vai ter tanta certeza de que não vai ser pego? Porque se você for olhar outros casos, né, por exemplo, o Sérgio Cabral já é político há 30 anos, né? Há um processo ali em que o sujeito vai se corrompendo e nunca é pego, então se acostuma ali com a impunidade e tal. Mas desde a Lava Jato para cá, de 2014 para cá, ficou claro que é muito, muito perigoso você manter esse tipo de esquema. Então, se você é alguém que nunca esteve ligado a isso, não está misturado nisso, se elege daquela maneira e vai fazer a mesma coisa,
é uma coisa, é um negócio realmente muito espantoso, né? Que ele fizesse isso. Você vê, ele foi venceu, né, de uma maneira meteórica, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar nele. Começou a campanha, ele tinha 2%. De repente se elegeu com aquela votação consagradora, ele ganhou do Eduardo Paes em todos os municípios, né? Só perdeu aqui no Rio de Janeiro, e mesmo assim muito apertado. E aí o sujeito deixa de ser juiz federal, ganha essa eleição para ir lá roubar, né? É uma coisa que não faz sentido. Ele é uma pessoa estranha, o Witzel, ele também só pensava em ser presidente da República, vivia dizendo que ia ser presidente da República. Hoje de tarde estava participando do programa da Veja com a Dora Kramer e o Ricardo Noblat, e o Noblat contava que quando ele foi, quando era juiz, ligou para o Pezão, pediu para ser recebido, e foi recebido, e pediu ao Pezão para mostrar a ele o Palácio Laranjeiras, agora não me lembro se era o Palácio Laranjeiras, o Palácio Laranjeiras. Assim, não, eu quero conhecer porque é aqui que eu vou morar, porque eu vou ser governador. Com uma certeza, assim, muito impressionante. E, de fato, ganhou. Depois ele foi visitar o Bolsonaro e pediu para o Bolsonaro mostrar a ele o Palácio Alvorada. Disse, não, se você não for candidato à reeleição, eu vou me candidatar e vou vir morar aqui porque eu vou ser presidente da República. Então é uma pessoa muito doida, né? Uma coisa muito estranha a maneira com que ele lida com isso. Então tudo isso aí é muito inacreditável. Muito bem, tivemos essa notícia hoje de manhã, mas ela não veio sozinha, porque todo mundo esperava que em algum momento o Witzel acabasse sendo afastado, né? Não só havia essa coisa da investigação, mas também o processo de impeachment, mas ninguém esperava que o Cláudio Castro, que é o vice, já fosse pego no mesmo esquema, né? Ele sofreu também um processo de busca e apreensão, e as notícias que saíram agora de tarde é que ele, de fato, estaria envolvido nesse mesmo esquema. Isso é uma situação muito complicada, porque aí você fica sem que, se ele acabar sendo afastado, né? Se ele acabar, de alguma maneira, sendo indiciado, deixar de ser governador, o próximo na linha de sucessão é o presidente da Assembleia, que é o André Siciliano. E o André Siciliano, ele é um político do PT, mas o PT aqui no Rio não é muito raiz, né? Ele é do PT, mas ele é ligado ao Garotinho, é uma figura um pouco estranha. E para quem se lembrar, naquela operação Furna da Onça, aquela operação das rachadinhas, que foi para pegar o Queiroz e que pegou, enfim, está investigando o Flávio Bolsonaro, a polícia examinou as movimentações financeiras atípicas dentro do gabinete do deputado, não só o deputado, mas também os assessores, porque como eles estão buscando uma coisa de rachadinha, então você tem que ver operações atípicas dos assessores. Nessa investigação que se descobriu que o Flávio Bolsonaro, os assessores do Flávio Bolsonaro tinham movimentado R$ 1.600.000, de uma maneira inexplicável. Essa é uma das coisas nas quais o Flávio Bolsonaro está enrolado. Muito bem, o André Siciliano era o topo da lista. Tinha uma lista muito grande de deputados com volumes significativos de operações atípicas pegas pelo COAF, e o primeiro da lista era o André Siciliano, que tinha 42 milhões. Né? Então é uma figura complicada, por assim dizer. E ele foi preso. Então ele seria o terceiro na linha de sucessão, mas, pelo jeito, também não vai ser o segundo na linha de sucessão, né? O governador, depois o vice, depois o presidente da Assembleia. Tá meio difícil para ser ele o governador no caso de o Cláudio Castro ser afastado. E aí, se ele não ficar, o próximo na linha de sucessão é o presidente do Tribunal de Justiça, que é o desembargador Cláudio Melo Tavares, que então teria que convocar novas eleições. Se isso ocorrer ainda este ano, eleições diretas. Se ocorrer no ano que vem, já quando faltarem menos de 2 anos para a eleição popular, conforme o cronograma, então ele tem que convocar eleições indiretas. Essa é a situação do Rio de Janeiro. A situação do Rio é calamitosa, né? Há muito tempo. Nós já tivemos 6 governadores presos. Tudo indica que o Witzel será o 7º.
A situação aqui realmente é trágica e sem grandes perspectivas de melhoria. A impressão que se tinha do Cláudio Castro é que é um político fraco, inexperiente, mal conectado, com pouco apoio, né? Não é ligado a nenhum grupo político importante, tradicional. Então havia uma expectativa ali de que ele se tornasse um governador muito frágil, mas não se achava que ele seria um governador tão frágil assim, né? Porque já está sendo investigado. No momento em que saiu a notícia de que o Witzel tinha sido afastado, a polícia já estava dentro da casa dele, executando a ordem de busca e apreensão. Ele não estava em casa, ele estava em Brasília, tentando pegar um avião para voltar, etc. E tal. Depois, soubemos, o Ricardo Noblat, da Veja, deu a notícia, primeiro, que ele estava conversando com o Bolsonaro, tinha ido a Brasília para conversar com o Bolsonaro, o que até parece uma ideia interessante, boa, porque o governador, né, o Estado não pode ficar brigado com o presidente da República. E o Witzel, que já foi aliado do Bolsonaro, é hoje inimigo figadal, né? Os dois se odeiam, ninguém sabe direito por quê também. É claro que tem essa questão de o Witzel querer ser presidente da República, mas isso parece ser pouco para eles se odiarem tanto quanto eles se odeiam. Algum outro motivo tem. Então seria uma boa ideia que o Cláudio Castro fosse a Brasília conversar com o Bolsonaro. Mas essa conversa é menos republicana do que seria desejável, aparentemente. Segundo o Noblat, saiu agora há pouco, haveria um acordo ali na base do eu coço as suas costas, você coça as minhas, né? O Cláudio Castro se comprometeria a nomear pessoas que o Bolsonaro achasse boas, né? A polícia, etc. E o Bolsonaro, pelo lado da Polícia Federal, que é quem está investigando o caso do Witzel e do Cláudio Castro, arrumaria um jeito de fazer uma pizza ali e livrar a cara do Cláudio Castro. Eles podem ter combinado isso, não sabemos, né, mas essa é a notícia. Agora, se isso vai ser execuível, né, se eles vão conseguir fazer, é outra coisa, né? A polícia resiste à ingerência do Bolsonaro, o Ministério Público aceita a ingerência, mas num nível muito alto, né? O Aras aceita. Mas ainda há um grau de independência e de autonomia muito alto. Eles podem combinar isso, mas não sabemos até que ponto eles conseguirão prestar os serviços mútuos que talvez estejam querendo prestar, né? A gente vai ver daqui a pouco. Outra pessoa que foi presa nessa operação é o pastor Everaldo. O pastor Everaldo Pereira Maia é o dono do PSC, né, o Partido Social Cristão, que é um partido ao qual o Bolsonaro já pertenceu. Também é difícil achar um partido ao qual o Bolsonaro não tenha pertencido, né? Já pertenceu a 10. São 30, se tirar a esquerda onde ele não pode estar, ele já pertenceu a vários. Mas o PSC é o partido ao qual ele pertencia e o Carlos Bolsonaro também pertencia ao PSC até recentemente. Agora ele está no Republicanos. Quando o Bolsonaro resolveu ser presidente, ele estava no PSC, depois ele namorou o PEN, que é o Partido do Exército Nacional, que mudou de nome para Patriota, e depois, finalmente, ele foi para o PSL, Partido Social Liberal, que não é nem social nem liberal, mas, enfim, essa é outra história. Então, o Bolsonaro era lá do PSC, e o Witzel é do PSC. Esse pastor Everaldo é uma figura, eu ia dizer controversa, mas a verdade é que não paira nenhuma controvérsia sobre ele. A gente sabe quem ele é, né? Ele é um sujeito que estava ligado ao Garotinho, que é um dos piores e mais corruptos governadores que nós já tivemos no Rio. Ele tinha grande influência na SEDAI,
que é a empresa de águas e esgotos aqui do Rio, que é um antro de corrupção e de cabide de emprego. É uma empresa que precisa ser privatizada, já deveria ter sido privatizada. O acordo de reestruturação do Rio de Janeiro com o governo federal exige essa privatização e, no entanto, ela não acontece, até agora não aconteceu, o Witzel não privatizou, e por que será, né, que não privatizou? Muito bem, então, o pastor Everaldo é essa figura um pouco nefasta, né? E ele é aquele cara que batizou o Bolsonaro lá no Rio Jordão, em Israel. Você deve se lembrar aquele batismo, como se fosse a igreja batista, enfim, o evangélico, em que o sujeito mergulha na água inteira, né? Teve muitos memes, inclusive, porque deitava assim o Bolsonaro, tinha gente que queria que ele não voltasse, ficasse debaixo d'água. Então é esse Everaldo, quer dizer, é alguém que tem uma proximidade, ou pelo menos teve uma proximidade com o Bolsonaro, como também teve proximidade com o Carlos Bolsonaro, essa figura. Em 2012, se não me engano, ele foi condenado por agressão física e ameaça de morte. Ele deu uma surra na ex-mulher dele, um negócio tão violento que perfurou o tímpano. Então, vocês vejam que é uma figura, e foi condenado. Ele foi condenado em primeira instância, se eu não me engano, tem recurso. Mas é essa figura. Depois ele foi processado, não sei se chegou a ser condenado, mas ele foi réu num segundo processo de ameaça de morte, porque ele teria ameaçado uma mulher que dizia ter sofrido um assédio sexual do pastor Marcos Feliciano, que é um deputado federal, também bastante próximo do Bolsonaro, e bolsonarista raiz ali, super bolsonarista, que também é do PSC, né, desse mesmo partido. Então você veja que são um assediou a mulher, o outro deu uma surra numa mulher, enfim, são essas pessoas que estavam perto do Witzel e agora continuam perto, ou estavam perto da família Bolsonaro. É bom a gente lembrar também que o Witzel foi muito próximo do Bolsonaro, ele deve a eleição dele em grande medida ao Flávio Bolsonaro, que fez muita campanha para ele, e também brigou, e falam cobras e lagartos, um dos outros, né, o Witzel dos Bolsonaro, os Bolsonaro do Witzel, e a gente não sabe direito por quê. A gente não sabe por que eles brigaram tão violentamente, né? Parece pouco o fato de o Witzel querer ser presidente. Isso não parece um motivo suficiente para haver tanto ódio dos Bolsonaros contra o Witzel. E é bom lembrar também que no governo do Witzel, o governo do Witzel tinha uma proximidade com a milícia bastante forte e uma política de muita intolerância e uma política de segurança, né? Política de segurança que permitia a violência policial nas favelas, enfim, era um negócio não muito legal, né? Enfim, é uma coisa um pouco curiosa, essas pessoas, quão pouco sensatas elas são, né? Essa curriola aí. O Witzel é, obviamente, uma pessoa desequilibrada, né? Sempre se mostrou uma pessoa desequilibrada. A mulher também é uma pessoa desequilibrada. O pastor Everaldo dá surra em mulher. O Marcos Feliciano já deu várias demonstrações de desequilíbrio. Também tem uma coisa de assédio sexual. Os Bolsonaro também são um pouco desequilibrados. É uma gente muito doida. Aliás, o Brasil está num nível de doideira muito alto, né? Se vocês forem ver essa Flor de Lis, por exemplo, uma coisa, não preciso descrever, né? Porque essa nossa conversa aqui também é sobre política, não é sobre o Mondocane, mas aquilo muito doido. E a coisa mais doida de tudo é a filha da Flor de Lis, que procurou assassino de aluguel barra pesada no Google. Ela queria achar um assassino de aluguel para matar o pai pelo Google. Quer dizer, são pessoas
Eu não sei de onde elas vêm, mas são pessoas muito loucas, né? E o Bolsonaro está sempre mais ou menos perto. A Michelle ficava lá, tirando fotografia com a, com a Flor de Lis. A Damares é outra figura muito doida também, que falou muito bem da Flor de Lis, é a próxima da Flor de Lis. Aquela Sarah Winter também. É uma mistura aí de desequilíbrio com religião e fanatismo, tudo, e corrupção, e crime, tudo muito estranho, né? Essas pessoas. Mas, enfim. A reação do Bolsonaro ao afastamento do Witzel, e obviamente a denúncia, o indiciamento, possível até prisão em breve, foi uma reação de deboche, né? Fez piada com um carioca que estava lá em Brasília, falou, quem é teu presidente, teu governador e tal, uma coisa de deboche. Enfim, o Bolsonaro já fez algumas piadas com as ações contra o Witzel. E se a gente lembrar também, teve uma coisa um pouco engraçada, porque teve uma ação contra o Witzel num dia, que foi aquela Operação Placebo, e no dia seguinte teve uma operação contra apoiadores do Bolsonaro. Quer dizer, nenhum dos dois está em condição de rir da desgraça e da miséria do outro. Mas o que é particularmente pouco cauteloso, né, para usar essa palavra, da parte do Bolsonaro, é que o ex-governador, enfim, Wilson Witzel, numa situação em que ele não tenha nada a perder, não é uma boa notícia para o Bolsonaro, porque a gente não sabe quais são essas queixas que eles têm um do outro, mas elas têm motivo, né? Um sabe coisas do outro e o outro sabe coisas do um que a gente não imagina. Então, se o Witzel estiver numa situação de desespero, em que ele vai pegar muitos anos de cadeia, a gente não sabe que tipo de delação premiada ele pode fazer. Enfim, o Bolsonaro sabe o que ele fez no verão passado, eu não sei direito, mas não me parece que o Bolsonaro devesse ficar muito alegre com uma situação em que o Witzel, o pastor Everaldo, essas pessoas fiquem desesperadas e não tenham alternativa, né? Não tenham nada a perder. Isso solta muito a língua das pessoas. Então, eu, se fosse o Bolsonaro, seria mais cuidadoso. Mas ele sabe lá da vida dele. Falei desse acordo aí com o Cláudio Castro, que a gente não sabe para onde é que vai, mas, enfim, temos essa situação aí, vamos ter muitas notícias nos próximos dias. Nesse sentido, até é bom para o Bolsonaro, porque tira ele um pouco da ribalta, né? Essa semana ele ficou muito na ribalta e de uma maneira muito negativa, em todas as circunstâncias, não teve nada. Ele provavelmente nem percebe, mas teve várias notícias ruins para ele, né? Que ele não está vendo. Mas o mais interessante que aconteceu, várias coisas aconteceram, mas é a volta do velho Bolsonaro, né? A gente teve 2 meses, exatamente 63 dias, desde a prisão do Queiroz até domingo agora, quando o jornalista perguntou ao Bolsonaro por que a Michelle tinha recebido 89 mil reais do Queiroz, houve um processo que ficou sendo chamado de normalização do governo, né? Normalização do Bolsonaro. E esse processo, quando ele parou de gritar, parou de ameaçar, parou de dizer que ia dar golpe de Estado, parou de tentar intimidar o Supremo e a fervura baixou, as pessoas começaram a ficar mais tranquilas. Havia um clima 2 meses atrás muito forte de confronto e de ruptura, de tentativa de ruptura, que quase com certeza teria levado à queda do Bolsonaro se continuasse daquela maneira por mais algumas semanas, né? Mas ele baixou os flaps, tirou o pé do acelerador, ficou uma coisa mais suave, e ao mesmo tempo o auxílio emergencial começou a funcionar e aumentar a popularidade dele, e aí ficou uma coisa tranquila, ninguém mais falou nisso, o Congresso sossegou, o próprio Supremo Tribunal Federal diminuiu ali um pouco a pressão, né? Ficou menos aguerrido, e aí muita gente, especialmente os
os acólitos ali, os cupinchas do Bolsonaro, dizendo que tinha normalizado o governo e que daqui para frente só céu azul, tudo seriam flores e tudo ia ser lindo, maravilhoso, né? E aí, quando chegou o Bolsonaro parou de fazer aqueles comíciozinhos ali no cercadinho em frente à Alvorada, parou de ir a eventos em que ele pudesse ser confrontado por jornalista, e aí ficou suave. E aí, quando chegou no domingo, que ele estava andando na rua em Brasília, o jornalista perguntou a ele, mas por que diabos, enfim, a Michelle recebeu o dinheiro do Queiroz? E o Bolsonaro deu aquela resposta sensacional, né, espantosa, vontade de encher tua boca na porrada. É uma frase duplamente espantosa. Primeiro pela agressividade, segundo pela construção gramatical, né? Encher a tua boca na porrada. Bolsonaro, todos eles bolsonaristas, a família Bolsonaro em particular, faz construções gramaticais muito peculiares e pitorescas, né? É claro que o mestre nisso é o Carlos, que escrevia aquelas coisas crípticas que ninguém entendia nada. Mas o próprio Jair Bolsonaro fala e escreve de uma maneira muito estranha, né? Mas, enfim, então no domingo ele disse que ia encher a boca do jornalista na porrada. Na segunda, ele disse que chamou o jornalista de bundão. Ele disse, não, se essa doença pegar em vocês, um bundão igual a vocês, a chance de sobreviver é menor do que a dele, que é um atleta, etc. e tal, né? Que só vai ter um resfriadinho. Então chamou o jornalista de bundão. Na terça, ele elogiou o trabalho infantil. Diz que eram bons tempos aqueles que criança de 9, 10 anos trabalhava. Na quarta, ele chamou o jornalista de otário, 2 vezes. Né? Então, você vê, não foi um deslize, né, como os ministros militares e os amigos do Bolsonaro quiseram dizer. Disseram expressamente, foi um deslize, mas está tudo bem, já vai ficar tudo certo, não vai mais acontecer de novo. Aconteceu todo dia. Né? Todo dia, desde domingo, ele falou uma barbaridade. E ele extinguiu o cargo de porta-voz. Esse porta-voz aí, o Rego Barros, ele já batia de frente com o Carlos, né? Porque o Carlos quer monopolizar tudo daquele jeito de propaganda inflamada, e o Rego Barros, obviamente, é uma pessoa mais razoável, quer fazer um trabalho de porta-voz. Ele já era muito bypassado, já não tinha muita importância, e agora o Bolsonaro não só o demitiu, como acabou com a função, o que é uma sinalização evidente que ele pretende ser seu próprio porta-voz e, portanto, vai falar sem parar. E a gente sabe o que acontece quando o Bolsonaro fala desbragadamente, né? Vai dar pau. Então, podemos esperar que no futuro essa coisa agressiva e falando barbaridades deve voltar a ser como era lá atrás. Vamos ver, né? Aí, quando chegou na quinta-feira, o Bolsonaro fez a coisa, quer dizer, menos agressiva, mas mais grave da semana inteira, que foi desautorizar o Paulo Guedes daquela maneira muito violenta, né? Só faltou chamar de idiota. Há uma coisa que, enfim, aí suspendeu o Renda Brasil, e já tinha dito que o Paulo Guedes deveria apresentar um novo modelo de Renda Brasil hoje, mas já foi adiado, ficou para a semana que vem, eu nem sei direito a data, mas não é mais hoje, né? Não foi hoje. Mas, enfim, o Bolsonaro quer dinheiro para transformar o Bolsa Família num programa chamado Renda Brasil, que gastaria o dobro. Né? O Bolsa Família custa entre 30 e 32 bi por ano, que é relativamente pouco, né, para um orçamento como o nosso. Mas não tem dinheiro para dobrar. Então ele quer que o Guedes fabrique dinheiro. E não tem nenhuma maneira de fabricar dinheiro. Mas o que é curioso é que o Guedes, nesse esforço de atender ao presidente e conseguir dinheiro para ele, resolveu ter a ideia de usar para alimentar o Renda Brasil o dinheiro do abono salarial e de outros programas assistenciais para pobre. Então, é uma ideia, a ideia do Guedes é uma ideia realmente sensacional, que é o seguinte: vamos fazer um programa para dar dinheiro para pobre, tirando dinheiro dos programas que dão dinheiro para pobre.
Só na cabeça do Paulo Guedes mesmo, é uma coisa impressionante. É inacreditável que você tenha uma circunstância em que o Bolsonaro ensine lógica ao Paulo Guedes, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu falei, pô, Guedes, não dá, né? Como é que eu vou fazer isso? A ideia do Guedes não é a primeira no gênero, né? Ele já tentou fazer um programa de combate ao desemprego financiado com dinheiro que ele ia tirar do seguro-desemprego. Quer dizer, é um negócio completamente estapafúrdio. A sensibilidade eu brinco que o Guedes é candidato forte ao troféu Washington Luiz de insensibilidade social, né? O Washington Luiz foi o último presidente da República Velha e ficou famoso por uma frase que até alguns historiadores dizem que ele não teria dito, que é: a questão social é questão de polícia. E a impressão que a gente tem do Guedes é um pouco essa: ele não tem nenhuma sensibilidade social, né? Nenhuma percepção. Aquela frase sobre as domésticas no avião, né? Quem é que pensa uma coisa dessas, né? Não é qualquer um que pensa, né? Mas ele pensa. E esse negócio do Bolsa Salarial, ele continua tentando. Ele já tinha o projeto de tirar esse dinheiro e continua querendo tirar. Quer dizer, é um negócio que não faz sentido nenhum, né? Mas o Bolsonaro não precisava ter criticado o Paulo Guedes com aquela ênfase. Então foi uma fritura muito forte. Foi uma vingança em relação ao que aconteceu exatamente 15 dias antes. No dia 11, o Guedes deu uma entrevista dizendo que se o Bolsonaro desse ouvidos aos ministros fura-teto, os ministros que querem gastar, que querem estourar o orçamento e querem quebrar o teto, ele se aproximaria de uma zona de irresponsabilidade fiscal e de uma zona de impeachment. E isso, segundo se diz, deixou o Bolsonaro furioso, né? Porque tudo que o Bolsonaro não quer é ouvir falar impeachment, né? Tem pânico de sofrer um impeachment, né? Fez esse acordo todo com o Centrão para impedir um eventual impeachment, porque naquele momento ali, 2 meses atrás, essa perspectiva era real. Tem hoje mais de 50 pedidos de impeachment para o Bolsonaro, né? Então ele tem pânico disso. E o ministro dele levantar essa lebre é uma coisa realmente imperdoável, né? Aquilo que o Guedes fez foi muito irresponsável, né? Foi uma coisa que você faz isso para o vai ou racha, né? Não é para ir não é para conciliar na reunião com o Rogério Marinho no dia seguinte, com o Braga Neto. Então ele se vingou disso. E o Bolsonaro tem um modus operandi que a gente já viu, que é o bate-a-sopra, né? Ele frita o cara, bate, né? Fez isso com o Moro várias vezes, né? Fala uma barbaridade, dizendo que o Moro, enfim, que quem manda é ele, quem vai escolher o diretor da polícia é ele, que não é o ministro, que se precisar ele troca o ministro. E aí no dia seguinte, ou no fim de semana, leva o Moro para ver o jogo de futebol, né? Fazia essas coisas o tempo todo. Mas com o Guedes ele não fez. Ele tratou mal o Guedes, depois tinha um dinheiro que o Guedes não queria dar para a obra, que aí finalmente aceitou, mas muito a contragosto, que era de 5 bilhões, e o Bolsonaro aumentou para 6 bilhões e meio. Quer dizer, deu mais uma avacalhada ali no Guedes. E aí na live da quinta-feira, que ele deveria ter levado o Guedes, era o combinado, na última hora ele desistiu de levar o Guedes e levou a Damares. Então foi mais uma desfeita que ele fez com o Paulo Guedes. Esse problema dele com o Guedes não tem solução, porque o dinheiro não existe, né? Não é fácil encontrar um lugar de onde tirar esse dinheiro, né? O Guedes quer fazer a CPMF, que ele diz que não vai aumentar o imposto, mas é óbvio que vai aumentar. Mas mesmo que é quase impossível ele conseguir fazer a CPMF, é muito difícil aprovar isso no Congresso, e o Rodrigo Maia já disse que enquanto ele for presidente, ele não vai nem pautar, então é zero, este ano não vai ter, né? Mas mesmo no ano que vem, seria uma coisa muito difícil, porque todo mundo é contra criar um novo imposto, ainda mais um novo imposto sem cálculo de onde é que, né, como é que compensa, enfim, é aumento de imposto puro e simples,
o que é uma coisa inacreditável para um ministro que se diz liberal, né? O Brasil tem uma carga tributária brutal, né? 32%, entrega esses serviços horríveis, e aí ele vai aumentar imposto? Não dá. Mas mesmo que ele aumente o imposto, isso não resolve o problema, porque se ele arrumar dinheiro novo, ele não pode gastar, ele pode abater a dívida, mas ele não pode gastar em despesa eleitoreira, por causa da lei do teto, né? Mesmo que ele consiga arrumar o dinheiro, seja da CPMF, seja de outra receita, ele não pode usar. Para usar, ele precisa quebrar o teto primeiro. E ele sempre diz que ele é contra furar o teto, o próprio Bolsonaro diz, claro que o que o Bolsonaro diz não vale, mas se o Guedes aceitar furar o teto, ele se desmoraliza, já está muito desmoralizado, mas se desmoraliza completamente. E mesmo assim também não passa. O Rodrigo Maia já disse que não bota para votar, vai ser complicada essa história também. Então, não é daí que vai vir. Deveria vir da reforma administrativa, que está pronta desde novembro, mas que o Bolsonaro sentou em cima, engavetou e não vai. E o Bolsonaro não quer fazer isso, porque o Bolsonaro tem muito apoio entre os funcionários públicos. Se ele fizer reforma administrativa e cortar os privilégios dos funcionários públicos para arrumar dinheiro para fazer projeto eleitoreiro de assistencialista, clientelista, ele ganha numa ponta e perde na outra, um cobertor curto. Então ele não quer fazer isso. A outra hipótese é desvincular as receitas, que é uma coisa dificílima de fazer, né? Sempre foi, é complicado, aberto. Claro que tem que fazer a desvinculação, né? Porque você tem certas rubricas, certos dinheiros carimbados, que só podem ir para saúde, educação, Bolsa Família e tal. Deveria desvincular para o governo poder decidir o que vai fazer. Só que nesse momento, né, em que a gente está no meio dessa pandemia, você vai aprovar, que a educação é o caos, você vai aprovar tirar dinheiro da educação e da saúde? E, particularmente, você vai aprovar tirar dinheiro da saúde e da educação para botar num projeto eleitoreiro para reeleger o presidente da República? Vai ser dificílimo aprovar uma coisa dessa no Congresso, né? Então, por aí também está difícil de vir. E o outro método, evidentemente, é a pedalada, né? Que é um nome bonitinho, benigno, para o crime de fraude fiscal, que é o que a Dilma fez. É crime. Acho difícil que o Guedes tope fazer uma coisa dessas. Também acho difícil que o Roberto Campos tope fazer uma coisa dessas. Mas mesmo que tope, a Dilma já aconteceu, né? O TCU está vacinado em relação a isso. Já está se mexendo. Já está olhando, fazendo pergunta para o Roberto Campos, né? Se eles fizerem a pedalada, a confusão a respeito vai começar imediatamente, não vai demorar 2, 3 anos como demorou com a Dilma, né? Então, o dinheiro daí também não vai vir. Então, esse dinheiro não vai vir, simplesmente. É muito difícil imaginar. E como o Bolsonaro não consegue sentar, olhar e discutir, conversar de verdade com os seus auxiliares, ele quer que o cara resolva o problema, porque não pode ser contrariado, ele vai ficar brigando com o Guedes. E a gente já viu esse filme. A gente sabe exatamente o que acontece e a gente sabe que o ministro morre no fim. A gente viu acontecer com o Moro, a gente viu acontecer com o Mandetta. Quando o Bolsonaro quer uma coisa e o outro não quer dar, dá pau. Agora, se o Bolsonaro quer uma coisa e o cara nem pode dar, porque a realidade, a briga, né, como eu disse, a briga do Bolsonaro não é com o Guedes, a briga do Bolsonaro é com a realidade, porque o dinheiro não existe, e ele não quer cortar a despesa onde precisa cortar, é uma coisa sem solução, né? E aí, se a gente não fizer nada, no ano que vem a gente vai furar o teto de qualquer maneira, né? Aí não pode furar o teto, você começa a cortar a despesa em tudo que é lugar, né? E aí, sei lá o que acontece. Eu acho que o Bolsonaro não está enxergando um problema grave que ele pode ter pela frente, que é o seguinte: se ele andar na linha, né, se ele fizer tudo certinho, ele provavelmente não se reelege. Mas se ele gastar o dinheiro e fizer tudo errado para conseguir esses votos, ele talvez até se reeleja, mas ele tem uma chance enorme de inviabilizar a si mesmo, de inviabilizar o governo, antes até da eleição. Mas mesmo que ele consiga, né, um país está numa crise fiscal violenta, não consegue funcionar, acaba caindo. E motivo técnico para fazer um impeachment no Bolsonaro é o que mais tem. Esses 50 pedidos de impeachment
são todos embasados, né? O Bolsonaro já fez vários crimes de responsabilidade. Então, se tiver uma crise fiscal, que é um motivo de verdade, motivo técnico já tem, né? O impeachment você precisa de um motivo jurídico e um motivo político. O jurídico já tem um monte. O político deveria ter, mas o Centrão está cooptado, então não tem. Mas se ele criar um problema grave de viabilidade, de sustentabilidade financeira, ele tem uma chance significativa de cair. Ou então, já aconteceu o que aconteceu com a Dilma, em que, né, a frase é dela, durante a campanha a gente faz o diabo, e aí depois se elege e aí tem que entrar na linha. Aí para entrar na linha faz o estelionato eleitoral, né? Se elege dando dinheiro para todo mundo, saco de bondade, ganha, e aí faz o saco de maldade. Aí a turma não gosta também, né? Então, aí a gente viu o que aconteceu com a Dilma. Ela ganhou a eleição e imediatamente começou a campanha pelo impeachment, e um ano e meio depois, menos de um ano e meio depois, ela estava afastada do governo. Eu acho que o Bolsonaro não está enxergando essas ameaças, né? E não vou nem falar das ameaças de ordem criminal, né? Dessas investigações que estão sempre aí rondando e de repente você tem uma notícia. Enfim, acho que estamos nessa, né? Acho que era isso que eu queria falar. Vamos ver se tem perguntas. O Dilon aqui, o meio ambiente avisou que suspendeu o monitoramento das queimadas. Isso aí se você for olhar o orçamento do meio ambiente, quer dizer, não cumpriu quase nada, que é uma maneira de você destruir, né? Se você tem um projeto de destruição, você pode fazer essa destruição de maneira ativa, né? Ou de maneira passiva, simplesmente não dá dinheiro, não deixa fazer as coisas e tal. O Bolsonaro é uma combinação disso, né? Na Polícia Federal, na PGR, isso é obviamente uma coisa ativa, né? Em outros lugares é mais passiva, mas é um projeto de destruição, né? Não tem um projeto de construção de nada, né? Não é para fazer nada. Estava tendo essa conversa agora, essa semana, com o Pedro Doria e o Christian Lynch, exato, quer dizer, falta um projeto, né? Eu não acho que o Bolsonaro seja um cara conservador, eu acho que ele é reacionário, obscurantista. Mas deveria haver um projeto, né? Quer dizer, eu me elegi para quê? Eu quero fazer, não é para fazer cadeirinha de trânsito, mudar a lei do radar, né? Tem algum projeto, e o Bolsonaro não tem. O Roberto de Oliveira acha que eu sei de algum bastidor e não quero falar. Tem coisas que pode falar, tem coisas que não pode, mas não há nada assim especialmente grave aqui que eu esteja deixando de falar, não. Estamos entre a cruz e a espada. Estamos. O Wilson Potier diz que o neoliberalismo é como a morte, né? Tem o crânio aqui com os ossos. Essa palavra neoliberalismo é uma palavra muito danosa, eu acho, né? Porque ninguém sabe direito o que isso significa. E a maior parte das pessoas tem uma enorme quantidade de pessoas que se dizem liberais e que não são nada liberais, são conservadores mesmo, né? Seria bom se assumissem como conservadores, e seria bom também que a esquerda parasse de ficar dizendo que liberal é neoliberal, que não tem sensibilidade social, que isso tudo é besteira, né? Liberalismo não é isso. Aliás, eu estou até pensando em fazer uma conversa aqui sobre liberalismo uma hora dessas. Bolsa Família é barato perto do auxílio emergencial. De fato, o auxílio emergencial custa 50 bi por mês e o Bolsa Família custa 30 bi por ano. Mas temos uma emergência, né? Agora é só até o final do ano. Ano que vem já não pode ter. Marcelo acha que os absurdos do Bolsonaro são conscientes e que essa é a cartilha do Steve Bannon. Eu acho que você tem razão em parte, porque você veja que os bolsonaros não têm nenhum compromisso com a verdade, né? É sempre uma aposta de que você pode falar o que quiser,
porque o público é mal informado e você consegue manipular o consenso usando as técnicas de disseminação, das quais eu já falei aqui antes. Isso é verdade, em grande medida. Mas eu acho que, em grande medida, há um grau de improvisação, de esculhambação, de bagunça, no Brasil em geral, mas nos Bolsonaro, muito diferente do Bannon. Você ouve o Bannon falar, e eu recomendo assistir a um vídeo desse aí, qualquer que tem no YouTube do Bannon falando, é impressionante. Ele é muito articulado, muito capaz, você ouve e ele organiza ali o olhar dele de uma maneira muito convincente. Se você bobear, você entra, né? Ele não sai falando absurdos, feito o Bolsonaro fala. O Trump, sim, faz a mesma, né? A cartilha do Steve Bannon para o Trump, né? Aí eu acho que o Trump também sai falando barbaridade. Mas a gente não sabe direito até que ponto isso funciona. Quer dizer, isso funcionou para eles se elegerem, mas para governar, especialmente governar durante a crise, como é a questão da pandemia e a nossa crise fiscal permanente, né? Se fala maluquice, você ganha a eleição, mas e depois que ganha a eleição? Precisa governar, né? E é mais difícil. O Carlos Rabassa aqui me pergunta se eu não acho estranho esse afastamento tão rápido do governador. Acho que é com uma decisão monocrática, né, Carlos? Não sei, tem que olhar os autos, né? Tem que olhar as provas. Quando eu vi lá atrás, eu olhei na Operação Placebo, né, os contratos, era muito batom na cueca aquilo lá. Era um negócio muito barra pesada. Mas, pelo que eu li hoje, o Witzel estava obstruindo justiça mesmo, né? Tem até uma história que é inacreditável, que ele teria determinado a espionagem dos procuradores que o estavam investigando. Se você vê o nível de delírio da pessoa, eu vou mandar investigar um procurador, vou mandar espionar o procurador, uma pessoa que está descontrolada, né? Desinvestada. Então, eu acho que havia ali um esforço de obstruir a justiça e de destruir prova, pelo menos é isso que está escrito lá no pedido de prisão preventiva, não é nem um pedido de afastamento, prisão, é um pedido de prisão. O Ministério Público achou que era suficiente para prender, e o STJ achou que não, né? Só afastou. Mas eu tenho a impressão que era para afastar mesmo, cara. O Mata pergunta se eu acho que o Witzel vai cantar. Eu acho que as pessoas que estão no beco sem saída, elas tendem a tentar fazer uma delação premiada, né? E um dos principais motivos, se você olhar os casos de delação premiada na Lava Jato, muito comumente está ligado ao medo do criminoso de ver o cônjuge ou os filhos presos, né? E no caso aqui há uma chance muito grande de a mulher do Witzel ser presa. E eles são muito próximos, inclusive ela era considerada meio co-governadora, né? Eles tomavam decisões juntos, ela participava de reunião do secretariado. Estou falando que ele é maluco, né? Levava a mulher para participar das reuniões em que se decidiam questões de governo. Então são muito próximos, tem uma ligação ali muito forte. Então, se houver uma perspectiva real de ela ser presa, eu acho que ele pode fazer a delação. E depois, ele não faria a delação em lealdade a quem, né? Por exemplo, o Queiroz, né? O Queiroz é muito leal ao Bolsonaro, eles são amigos há 35 anos, o Bolsonaro ajudou ele muito, de muitas maneiras. Há essa coisa miliciana meio mafiosa de omertá, né? De você não pode trair, né? A ética criminosa, né? Então, você entende que o Queiroz não abre a boca.
Mas o grande medo, né, que todo mundo tem é a Márcia e as filhas do Queiroz. Se houver uma circunstância em que a Márcia vá ser presa mesmo, né? Agora o Gilmar acabou de livrar, porque senão ela estaria lá presa no presídio feminino tomando banho frio, né? Então, há uma preocupação em relação a isso sempre. Então, eu não vejo por que o Witzel não faria se ele não tiver alternativa. Agora, a gente não sabe o que é que ele sabe, né? O que é que ele pode contar. O Luiz Eduardo aqui pergunta se o Ministério Público, a PGR, pedindo a prisão do Witzel, não é polícia política. Olha, Luiz Eduardo, eu acho que há duas coisas diferentes aí, né? Uma é se o Aras, para fazer favor ao Bolsonaro, quer perseguir o inimigo do Bolsonaro, que eu acho que sim. A outra coisa é se isso é de fato uma perseguição ou se ele cometeu um crime. Porque se ele cometeu, e tudo indica que sim, né? Quer dizer, os criminosos também são perseguidos, os criminosos também têm inimigos, né? Mas ele não deve deixar de ser processado na forma da lei só porque ele tem o Bolsonaro por inimigo, né? Eu não vejo isso aí como polícia política, não. Eu vejo a polícia política, enfim, o aparelhamento da PGR, quando a PGR tenta desmontar Lava Jato, persegue procurador, persegue o Deltan, tenta encontrar uma prova contra o Moro, porque o Bolsonaro tem medo que o Moro seja candidato a presidente em 2022. Essa parte aí eu não tenho a menor dúvida que é uma coisa aparelhada e organizada politicamente. Agora, o Witzel eu acho que não. Eu acho que o Witzel, os indícios, as evidências são muito fortes mesmo. O Jairzinho Paz e Amor foi, né? Durou-se 2 meses. Roberto acha que se o Witzel soubesse e pudesse provar coisas contra o Bolsonaro, o presidente não seria tão incisivo. Roberto, eu acho que você está sendo muito generoso em relação à inteligência e à capacidade de análise do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro raciocina com o fígado. Ele tem raiva do Witzel e quer prender o Witzel. Ele não está jogando xadrez. Ele joga mais truco, né? Ele acha que vai estar tudo certo. Você vê como ele vive a vida dele em geral, né? Se ele pensasse, ele não teria brigado com o Luciano Bivar, não teria saído do PSL, agora está voltando para o PSL lá, é um papelão. Brigou com o Major Olímpio, brigou com a Joyce Hasselmann, né? Pessoas importantes que o ajudaram a se eleger e tal. Brigou com eles por quê? Em nome de quê? Para quê? Né? Ele não é uma pessoa que planeja. Então, eu acho que ele está só com raiva do Witzel. E que eles sabem coisas um do outro, tem muita dificuldade de acreditar que não seja assim, né? Até porque esse ódio todo aí que eles têm um do outro tem que vir de algum lugar. Não vai dar, Regina, não vai dar para Damares contratar a Flor de Lis para dar um jeito no Queiroz, porque acho que a Flor de Lis não vai fazer mais nada. Isso aí. Regina acha que o Bolsonaro não tem apetite para governar? Não tem mesmo, ele só pensa na reeleição, ele não governa um minuto. Por que ele ficava fazendo aqueles discursos lá no cercadinho do Alvorada? Porque não tem nada para fazer. Não tem reunião, não tem decisão para tomar, vai tudo aos trambolhões. Bom, acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Isso aí. Esse Witzel é doidão.
Bom, vou terminar aqui com a pergunta da Sandra, se não está na hora de quem se opõe ao Bolsonaro se unir e formar uma frente para salvar o Brasil desses destruidores. Já passou da hora, né, Sandra? Já passou da hora há muito tempo. A oposição está muito perdida, de várias maneiras, né? A esquerda está completamente perdida há muito tempo, e as forças de centro não conseguem chegar a uma conclusão. Nós precisamos fazer uma frente que vá da centro-direita à centro-esquerda, né? A frente pela democracia, né? De quem quer a democracia. O Bolsonaro, obviamente, é um inimigo da democracia de uma maneira muito violenta. Eu acho que o PT, o Lula em particular, né, também foi, né, e enquanto não baixar a cabeça e ajoelhar no milho, né, o que o PT fez foi um atentado à democracia, né? Um esquema de você botar uma enorme parte do legislativo na folha de pagamento. Uma coisa é você governar ali, né? Enfim, tem que compartilhar o poder pelos problemas todos que a gente tem aqui, desse monte de partidos, etc. e tal. Então, isso aí é do jogo. Mas aquilo que foi feito de botar na folha de pagamento com dinheiro na boca do caixa, dinheiro mesmo, viu? É uma coisa muito ruim. E o PT nega, o Lula nega, diz que é mentira, que não houve, e que eles não fizeram nada de errado. Então, é muito difícil você ter uma frente que vá até ali, tem que parar um pouquinho antes. Agora, tem que ter o Flávio Dino, tem que ter o Ciro Gomes, tem que ter pessoas com quem eu não concordo, né? O Ciro, por exemplo, não concordo com quase nada, mas ele até é uma pessoa, né, pessoalmente autoritária, né? Do jeito que ele fala e tal, mas ele não é um cara que quer destruir a democracia, nem nada disso. Então tem que estar nessa frente. E tem que ver quem é que faz, né? Quem é que é o candidato mais viável? É o Moro, por exemplo? Parece que é, né? Então, se é o Moro, tem que engolir e fazer um acordo. A gente vai dividir o poder assim, né? O Moro vai ser presidente, o vice-presidente vai ser do outro, o ministro não sei quem. Tem que ter um acordo que, no fim, é o que é a democracia, né? É aquele troço que não é muito bom para ninguém, né? Porque se não for muito bom para ninguém, também não é muito ruim para ninguém. Isso é a base da democracia. O negócio ali, nota 7, tá bom, né? Porque quando você quer uma nota 10, vai ser nota 2 para alguém. Vai ter alguém que vai achar aquilo péssimo, né? Então, a concertação é isso, é você conversar com seus adversários para chegar num desenho que seja bom para a democracia, apesar de não ser muito bom para você. E a gente precisa, é muito importante para o Brasil que o Bolsonaro não vença a próxima eleição. Porque se a gente tiver 4 anos, a gente já viu o que acontece em 2. Se a gente tiver mais 6, realmente, depois para reconstruir, vai ser duro, né? Então, eu acho que essa é claro que é a maior prioridade do mundo político hoje. Agora, se vai conseguir, não está com jeito, né? Tá meio ruim. Não estou otimista, não. Mas, enfim. Gente, muitíssimo obrigado. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais. Bom fim de semana para vocês. Tudo de bom.